Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 2, cobrada na prova da UBMEP 2015, segunda fase nível 3. Para essa questão foram cobrados os seguintes conteúdos: função e equação. No atendimento ao cliente, um banco tem um único funcionário que começa a trabalhar às 10 horas. Se o funcionário está livre quando um cliente chega, este é atendido imediatamente. Caso contrário, o cliente deve aguardar sua vez em uma fila. Em certa manhã, no período entre 10 e 11 horas, chegaram ao banco 6 clientes. Item A. A tabela abaixo apresenta o horário da chegada e a duração do atendimento de cada um deles. Preencha a tabela com o tempo de espera na fila, horário de início e horário de término do atendimento de cada cliente. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão, esse item A, e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então veja, o cliente 1, ele só vai chegar às 10h06. A duração do atendimento dele é 6 minutos, então o tempo de espera na fila, ele não ficou nenhum tempo de espera, porque ele já chegou nesse horário e a pessoa já estava lá às 10 horas, o funcionário, e aí ele não ficou nenhum minuto em tempo de espera na fila. Qual vai ser o horário de início do atendimento? Se ele chegou às 10h06, o horário de início vai ser às 10 horas e 6 minutos. Como o atendimento durou 6 minutos, o final, o horário término do atendimento é às 10 horas e 12 minutos. Muito bem. Veja que o segundo cliente só chega às 10h15. Então ele chega posteriormente ao horário que o funcionário já finalizou o atendimento do primeiro cliente. Mas ele chega às 10h15, ele não fica aguardando na fila nenhum minuto. Então o atendimento dele começa às 10 horas e 15 minutos. Como ele vai ser atendido em 6 minutos, é o tempo de duração, finaliza esse atendimento às 10 horas e 21 minutos. Veja que o cliente 3 chegou às 10h19. Então ele vai ficar 2 minutos aguardando na fila, porque esses 2 minutos é o tempo de diferença de 10h21 a 10h19. Então ele chegou às 10h19, ficou 2 minutos na fila e aí ele foi atendido às 10 horas e 21 minutos. Como a duração do atendimento do cliente 3 foi de 15 minutos, finaliza o atendimento às 10 horas e 36 minutos. Muito bem. Veja que o cliente 4 chegou às 10h29, então ele ficou na fila até iniciar o atendimento, que é 10h36, então ele ficou 7 minutos aguardando na fila. E o atendimento dele começou às 10 horas e 36 minutos. Se o atendimento gastou 12 minutos, o atendimento vai ser finalizado às 10 horas, 36 mais 12, 48 minutos. O cliente 5 chegou 10h34, ele teve que aguardar de 10h34 até 10h48, ou seja, ele ficou 14 minutos aguardando na fila. 14 minutos. O atendimento dele começa às 10 horas e 48 minutos, porque o funcionário, quando tem cliente para ser atendido, ele será atendido imediatamente. Muito bem, se durou 7 minutos o atendimento do quinto cliente, somando aqui mais 7, 10 horas, só fazendo o cálculo aqui, 7 mais 48, 55
minutos. O sexto cliente chegou às 10h42, ele ficou então bastante tempo aguardando. Ele ficou 13 minutos aguardando, das 10h42 até as 10h45, quando inicia, 10h55, perdão, que inicia o último atendimento. Como que ele gastou 1 minuto, o funcionário já está querendo acelerar o processo para poder ir embora, por exemplo, então foi rápido o atendimento dele, 1 minuto, finaliza às 10h56. E aí, uma curiosidade, das 10h56 até as 11h, mais 4 minutos que o funcionário ele ficou sem atender clientes. Então, o item A é completar a tabela, ela já está finalizada. Ok? Item B. Qual foi o tempo médio de espera dos clientes na fila? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, a gente calculou esse tempo de espera em relação ao item anterior, 0 minutos para o primeiro cliente, 0 para o segundo, 2 minutos para o terceiro, 7 minutos para o quarto, 14 minutos para o quinto e 13 minutos para o sexto. Então, nesse caso, a gente vai achar o tempo médio somando todos eles e dividindo pela quantidade de clientes, que são 6. Então, esse tempo médio será dado por 0 mais 0, mais 2, 2, mais 7, 9, 9 mais 14, 23, 23 mais 13, 36, dividido pelo total de clientes, 6. Portanto, esse tempo médio de espera na fila é de 6 minutos. Esse, portanto, o resultado para o item B de bola. Tranquilo? Item C. Quais foram os intervalos de tempo em que 2 pessoas ficaram esperando juntas na fila? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, a gente vai avaliar 2 clientes consecutivos para ver se realmente essas 2 pessoas ficaram na fila juntas. O número 1, cliente 1, não ficou na fila, porque ele chegou às 10h06, o atendimento dele começou às 10h06, então ele nem ficou na fila. O cliente 2, ele chegou às 10h15. Como o atendimento dele também começou às 10h15, ele não ficou esperando na fila. Vamos pensar entre o 2 e o 3. Já o cliente 3 ficou na fila, porque ele chegou às 10h19, o atendimento dele começou às 10h21, ele ficou 2 minutos na fila, mas ele ficou sozinho na fila. Então não vamos contabilizar. O cliente 4, ele chegou às 10h29 e só foi a ser atendido às 10h36. Porém, o cliente 3 estava sendo atendido às 10h21. Então, esses 2 não ficaram na fila juntos. Agora veja, o cliente 4 e o cliente 5, esses 2 ficaram, de fato, aguardando na fila juntos. Por que que digo isso? Porque, veja, o cliente 5, ele só chegou às 10h34 e o atendimento dele só foi começar às 10h48. Então, quando o cliente 4 chegou às 10h29, ele só foi atendido às 10h36. Então, às 10h35, o cliente 4 estava na fila e o cliente 5 também estava na fila. E às 10h34, o cliente 4 também estava na fila e o cliente 5 também estava na fila. Então, a gente pode concluir que, em relação aos 2 clientes 4 e 5, eles ficaram na fila num intervalo de tempo de 10 horas
e 34 minutos até as 10 horas e 36 minutos. Ou seja, o tempo de espera, os dois na fila, 2 minutos. Muito bem. Nós temos também aqui que esses dois clientes, o cliente 5 e o cliente 6, também esses dois ficaram esperando na fila. Por quê? Porque, veja, o cliente 6 ele só chega às 10h42. E o cliente 5, ele só foi atendido às 10h48. Portanto, das 10h42, o cliente 6 está lá aguardando. Às 10h43, o cliente 5 também está lá aguardando, porque ele só foi atendido às 10h48. Portanto, a gente pode entender que os clientes 5 e 6 ficaram juntos na fila. Em que intervalo de tempo? Em intervalo de 10h42 até 10 horas 48 minutos. Ou seja, o tempo que os dois ficaram juntos na fila, os dois, 5 e 6, foram de 6 minutos. Mas a questão, ela solicita apenas os intervalos de tempo em que duas pessoas ficaram esperando juntas na fila. Nós podemos somar esse tempo aqui, né? Mas não foi solicitado pela questão um tempo total que os dois, que a cada dois clientes ficaram juntos na fila, esse tempo total, vamos pegar tempo T, 8 minutos. Mas a resposta ao item C, o intervalo de tempo são esses dois aqui. De 10 horas e 34 minutos até 10h36, dois clientes ficaram aguardando juntos na fila, o 4 e o 5. E de 10h42 a 10h48, os clientes 5 e 6 também ficaram aguardando na fila. Porque esse foi o intervalo que os 5 e 6 ficou aguardando na fila, juntos, e esse foi o intervalo que o 4 e o 5 também ficaram os dois aguardando na fila. Perfeito? Item D. Faça o gráfico da função que fornece para cada instante entre 10 e 11 horas o tempo total que o funcionário gastou atendendo clientes até aquele instante. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Para a construção do gráfico é necessário a tabela. A gente vai, a cada momento de atendimento, a gente vai marcando o horário entre 10 e 11 e o tempo total do atendimento, já que esse tempo será contínuo. Então vamos iniciar com o funcionário chegando para começar a atender às 10 horas. Então, às 10 horas vai ser o ponto 0 e 0. 10 e 10, 10 e 20, 10 e 30, 10 e 40, 10 e 50, 11 horas. Muito bem. Então, nesse período que a gente tem de 10 horas até 10 e 6, então vamos marcar aqui 10 e 6, o funcionário não atendeu cliente algum. Portanto, a gente pode construir uma reta paralela ao eixo X, obviamente, sempre no zero. Então, 10 horas, 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, qual vai ser o intervalo de atendimento? Zero. Não houve variação alguma. Então, o tempo total gasto em atendimento foi zero. Depois, de 10 e 6 até 10 e 12, o cliente número 1 ficou no atendimento por 6 minutos. Então, vamos marcar aqui 12. E esse atendimento durou 6 minutos. Então ele vai começar do 0 e ir até 6. Esse intervalo será 6. Vamos marcar aqui 6. E esse ponto de encontro que está aqui
a gente vai traçar uma reta contínua, obviamente, com uma variação de 6 minutos. Está aí, então, de 10h06 até 10h12, o intervalo aqui, ou seja, o tempo total de atendimento foi de 6 minutos e de forma contínua. De 10h12 até 10h15, veja que foi o atendimento do cliente, quando começou o atendimento do cliente 2, então esses 3 minutos, de 10h12 até 10h15, o funcionário não atendeu cliente algum. Então, até 10h15, vamos marcar aqui 15. Então, nesse período, não houve atendimento. Vou melhorar aqui o número 15. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos traçar uma reta paralela até aqui 10h15. A partir de 10h15, perceba que de 10h15 até 10h56, todos os atendimentos aconteceram de forma ininterrupta, ou seja, o funcionário não ficou parado sem atendimento. Então, esse atendimento de 10h15 até 10h56, nós vamos marcar aqui 56. E a gente precisa agora saber quanto durou todo esse atendimento. Então a gente pode pensar o seguinte: o atendimento do primeiro cliente foi de 6 minutos, continuando a gente tem mais 6, 12 para o segundo cliente, depois mais 15, 27, depois aqui eu tenho 12 mais 7 mais 1, que é 20, somando todos esses valores, a gente vai encontrar 47. É o tempo total de atendimento. 47 minutos. Lembrando que nós vamos descontar esses 6 minutos que não houve atendimento, mais esses 3. Então, 6 mais 3, 9. 9 mais esses 4, que é de 10h56 até 11 horas, que também não houve atendimento, 13 minutos sem atendimento. Se eu somar 47 mais esses 13, totalizam os 60 minutos. Então, vou marcar aqui 47. E esse ponto de encontro de 10h56 a 47, que está aproximadamente aqui, perceba que nesse período o funcionário atendeu todos esses clientes de forma ininterrupta. Portanto, a gente pode construir um gráfico com essa variação. E aí a gente pode até descrever. Aqui, nessa situação, nesse intervalo de 0 até 6 minutos, foram 6 minutos atendendo o cliente 1. Aqui não atendeu o cliente algum, aqui atendeu o cliente 1, aqui não atendeu o cliente algum. Às 10h15 ele começa atendendo o cliente 2. Então, de 10h15 até 10h56, ele atendeu todos esses 5 clientes. Então a gente pode pensar que o cliente do cliente 2 até o cliente 6, todos eles foram atendidos nesse intervalo. E de 10h56 até 11 horas não houve atendimento algum. Portanto, novamente esses 4 minutos será aqui uma reta paralela ao eixo X. Uma observação que a gente pode ter nessa situação é a seguinte: perceba que aqui nós temos o tempo de 10 horas até 11, e isso é um tempo também contínuo. Os tempos que não houve atendimento são de 10 horas até 10h06, de 10h12 até 10h15 não houve atendimento, e de 10h56 até 10h60, ou seja, 11 horas. Então,
Esses 3 trechos, as retas são paralelas, porque não houve um tempo de atendimento. Porque no eixo Y, a gente vai encontrar a variação desse tempo de atendimento de forma contínua, tempo total de atendimento. E a gente percebe que o primeiro cliente foi atendido durante 6 minutos. E aí o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto, se eu pensar que do 6 até o 47, essa variação de 6 até 47 são 41 minutos de atendimento do cliente 2 até o cliente 6. Então 41 mais 6 correspondente ao cliente 1. Então do 2 até o 6, 41 minutos. Mais 6 minutos com atendimento do cliente 1, dá os 47. E aí esses 47, como havia dito antes, 47 é o tempo de atendimento. Como são 60 minutos, basta a gente pegar esses 6 minutos que não houve atendimento, mais esses 3, 9, mais esses 4, 13. E aí totalizam 60 minutos. Perfeito? Concluímos então o item D. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.